Olá, queridos irmãos e irmãs. Eu quero nesse momento dirigir-me a todas as mulheres do mundo, nessa data especial, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Eu costumo dizer que a mulher é uma dádiva de Deus, é uma joia rara da criação divina. Deus, quando criou a mulher, ele a criou com um propósito definido. E vejo em toda a Escritura Sagrada a palavra de Deus colocar a mulher numa condição de destaque, numa posição de honra. Obviamente que é preciso entender o contexto em que a mulher está inserido em toda a Escritura Sagrada. Quando eu digo que Deus coloca a mulher numa posição de honra, eu falo isso com muita propriedade. Porque quando a gente dá um passeio pela história, a gente vai descobrir como a mulher, ao longo de sua trajetória no planeta Terra, foi discriminada, rejeitada e relegada a nada. No paganismo antigo, por exemplo, quando nascia uma criança do sexo feminino, a parteira a colocava aos pés do pai. Se ele a chutasse, era para que a criança fosse imediatamente estrangulada pela parteira. Caso contrário, por complacência do pai, era permitido que aquela criança vivesse. Exatamente porque era uma desonra quando se nascia uma criança do sexo feminino. E é interessante notar que até as mentes pensantes daquela época não conseguiram se libertar do pensamento dominante acerca da mulher. Por exemplo, Aristóteles, grande filósofo grego, que através das suas elucubrações filosóficas optou pela existência de Deus. Tanto é que, já perto de sua partida, perto de sua morte, ele ora dizendo causa causarum miserere mei, ou seja, causa de todas as causas, tem piedade de mim. Ele não conseguiu se libertar do pensamento reinante sobre a mulher e escreveu a seguinte frase. Ele disse que a fêmea é fêmea em virtude de uma certa falta de qualidade. Já Pitágoras, grande filósofo e matemático, disse que há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem. E há um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Essa visão deturpada sobre a mulher predominou também no período da chamada patrística, que é a teologia romanista. Um grande líder que se destaca nesse período, Tomás de Aquino, que escreveu os seus compêndios teológicos e desenvolveu a teologia tomista, que é, inclusive, célebre até os dias de hoje. Ele, escrevendo sobre a mulher, ele disse que a mulher, ela não tem poder para gerar, para dar vida. Ela simplesmente nutre o germe que é inserido dentro dela. E ele desprestigiava demais a mulher. Tanto é que aqueles sacerdotes se reuniam em discussões acaloradas a ponto de se estapearem com questões fúteis, como se um anjo possuía alma, se poderia se equilibrar na cabeça de um alfinete, e se uma mulher possuía alma, porque para ele
a mulher era um ser irracional. Eu só quero fazer uma correção. Eles discutiam se o anjo possuía asa, se poderia se equilibrar na cabeça de um alfinete e se a mulher possuía alma. Veja bem que coisa absurda. Já Tertuliano, o grande teólogo desse período, ele disse que a mulher é um templo edificado sobre uma cloaca. Quando você vai para o dicionário e tenta descobrir o significado da palavra cloaca, você vai perceber que trata-se de fossa, dejetos, lugar que recebe todo tipo de sujeira. E por desprestigiá-la tanto, ele dizia ainda: tu és a porta do diabo, foi por tua causa que o Filho de Deus teve que morrer. Tu deveria andar sempre vestida de lutos e de farrapos. Mas, meus queridos irmãos, além desses homens que influenciaram o mundo, tanto no campo da filosofia quanto da teologia, a gente vê também que nos dias de hoje ainda existe uma grande discriminação. Existem países que a mulher ela é privada de ter prazeres, de ser plena em sua vida, porque ela é vista apenas como um objeto para dar prazer ao homem. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê o Senhor valorizando a mulher. A gente vê que Jesus, na verdade, é o libertador da mulher. Ele sempre teve mulheres que lhe serviram durante o seu ministério. Ele perdoou aquela mulher apanhada em adultério. Ele libertou Maria Madalena de espíritos imundos. E ele incumbiu essa mulher como a primeira missionária a divulgar a vitória através da sua ressurreição. A vitória sobre a morte através da sua ressurreição. Em todo o Novo Testamento nós vamos ver mulheres exercendo um papel de destaque. E vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que em Cristo não existe homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, mas todos estão no mesmo nível aos olhos de Deus. Todos são importantes para Deus. Quando olho para as Escrituras Sagradas, eu vejo que a mulher é uma joia rara, alguém especial, criada de uma forma extraordinária por Deus. Ela deve ser amada, valorizada, apreciada, respeitada, ela deve ser compreendida, ela deve ser protegida. Por isso que Paulo diz que o homem deve tratar a mulher como sendo um vaso mais frágil. Mais frágil não porque ela seja fraca, mas Paulo está falando sobre a sensibilidade feminina. Ela deve ser tratada com amor, com proteção, com cuidado. A mulher, ela é um ser emocional e quando ela é tratada com amor, com respeito, com valorização, ela com certeza será abençoada, se sentirá bem, se sentirá valorizada e terá condição de corresponder a esse amor que lhe é dedicado. A mulher ainda é uma joia rara no teatro da vida, exatamente porque só ela tem a capacidade de gerar, de nutrir e de manter a vida no mundo sagrado chamado ventre materno. Quero terminar essa palavra em homenagem à mulher, contando a história de uma pessoa extremamente radical que numa sala de aula, num curso teológico, estava desprestigiando a mulher, dizendo que foi através de uma mulher que veio a condenação para a humanidade, que a mulher era instrumento de destruição.
E nós estávamos indignados com essa situação, mas graças a Deus que um homem se levantou e disse, mas também foi através de uma mulher que nasceu o Salvador do mundo. A grande verdade é que a mulher tem sido um grande instrumento de Deus para impactar a nossa geração. De modo que eu desejo que Deus te abençoe, mulheres do Brasil, mulheres do mundo, que o desejo do seu coração, da sua alma, sejam atingidos, concretizados e realizados, e que Deus seja cada dia Senhor da sua vida. Parabéns. Deus te abençoe.